Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então vamos para o nosso momento de direção à luz da palavra de Deus. Hoje o texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos, de tantas coisas que poderíamos falar aqui, em termos assim práticos, de conselhos práticos no sentido de uma direção para a vida espiritual, existe aqui um primeiro ponto muito interessante, que com certeza é uma direção do Espírito Santo para nós. Esse trecho diz que esses 10 leprosos estavam distantes de Jesus. Veja como diz, olha, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Pararam à distância, estavam distantes, estavam longe de Jesus. E mesmo longe, eles gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Sabe, meus irmãos, aqui há algo muito importante de nós entendermos. Nós podemos visualizar aqui a espiritualidade da súplica, o grito da alma, o grito do coração. Por quê? Porque por mais que Jesus esteja muito, muito, muito perto de cada um de nós, né? Tão perto que por mais baixo que ele fale, ele me escute. Assim como dizia Santo Agostinho, nós, de alguma maneira, por causa do pecado original e até por causa de nossas faltas, nossos pecados pessoais reiterados, nós, em certa medida, estamos distantes de Jesus. As consequências do pecado na nossa vida deixaram essa distância. Nós estamos, por um lado, pertos porque Ele está perto. Perto porque fomos batizados, porque Ele está em nós, porque pela oração nós podemos estar com Ele, mas estamos longe também. Estamos longe por causa dessa condição que nós vivemos aqui da terra, por causa das consequências do pecado original na nossa alma, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso orgulho. Estamos distantes. Como disse Santo Agostinho, estavas comigo e não eu contigo. Então, aqui nós entendemos a fundamentação da súplica, do grito. Como nós, em certa medida, estamos distantes, essa consequência do pecado original. É muito importante nós gritarmos, mas não é o grito no sentido vocal da palavra, é o grito da alma, o grito do coração. O desejo de estar perto. O desejo de ser curado, de ser tocado, de ser alcançado. O desejo de se aproximar. Por que esses leprosos gritaram à distância? Porque como eram leprosos, eles
estavam proibidos de se aproximar. Eles não podiam se aproximar. Então aqui também está presente o desejo de se aproximar, o desejo de estar perto, o desejo da intimidade, o desejo da união com Deus. Então, nós não podemos deixar de lado esse conselho espiritual, essa direção espiritual, da espiritualidade da súplica, o grito da alma, o vivo desejo que transborda em prece, que transborda em forma de clamor, de grito, de súplica, de compulsão do coração. A chamada oração de compulsão. Aquela oração de forte desejo. Por quê? Porque estamos distantes. Se por um lado estamos perto, porque Ele está muito perto, por outro lado estamos distantes. Por consequências do pecado na nossa alma, na nossa vida. Então temos que gritar, temos que suplicar. Isso é fundamental. Aprenda a suplicar, aprenda a aclamar, a desejar, o vivo desejo pela presença de Deus, o vivo desejo pela graça, o vivo desejo pela intimidade. O próprio Jesus, quando falou do jejum, quando foi questionado por que os seus discípulos não jejuavam, ele disse, olha, pode os convidados jejuarem quando o noivo está com eles, quando o noivo está perto? Dias virão em que o noivo será tirado deles. Aí sim eles jejuarão. Veja bem, nós jejuamos, nós fazemos penitência como um movimento de expressar o nosso desejo de estar perto, de não estar distante. E nós gritamos, nós clamamos, nós suplicamos, muitas vezes em jejum até, em penitência, porque nós queremos estar perto. Nós precisamos entender essa realidade. Se por um lado estamos perto, por outro lado, parece uma dicotomia, mas é mesmo uma dicotomia, um contraste. Por vezes nos sentimos muito perto, mas em muitas ocasiões, e o mais das vezes, nos sentimos distantes. Distantes em vista do nosso egoísmo, em vista das nossas falhas, em vista dos nossos pecados, em vista da nossa insensibilidade, em vista da nossa cegueira, da nossa dureza de coração. Por isso jejuamos, para nos aproximar. E por isso devemos gritar, como esses leprosos que estavam distantes e por isso gritaram, clamaram. É preciso entender isso. Aquele que clama, aquele que suplica em primeiro lugar, é aquele que deseja muito. É aquele que deseja muito. E é aquele que reconhece a sua pobreza, reconhece a sua condição, a sua limitação, reconhece a sua fraqueza. E por isso grita, clama, suplica. Se deixa tomar por um espírito de compulsão. Amém? Fica aqui hoje essa pequena direção, esse pequeno conselho prático. Pratique a súplica, a oração de compulsão do coração. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.